Bom dia, boa tarde, boa noite, o hora que vocês estiverem vendo este vídeo. Eu sou o acadêmico Exley de Barros Silva e, juntamente com o Paulo Sérgio, nós vamos apresentar sobre os reflexos da internet no âmbito de trabalho. O nosso trabalho é orientado pelo professor Dr. José Raul Galadi, do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. A internet chegou para revolucionar o modo como as pessoas se comunicam, como elas se informam, ou como elas usam as suas horas de lazer e até mesmo ditar agora como elas trabalham. A rede mundial de computadores, assim, a internet, ela não apenas só modificou o modo como muitos trabalhadores eles efetuam as tarefas, mas também como eles trabalham. Começando com as doutrinas que a gente vai explicar durante o trabalho, José Cleto Costa de Almeida, no livro dele A Sociedade da Informação e o Mundo do Trabalho em Direito da Informática, ele deixa especificado que é indiscutível a necessidade de se discutir e repensar essa sociedade que está vivenciando, principalmente diante dessas enormes alterações econômicas, sociais, culturais e políticas em curso desde a explosão das conexões à internet a partir dos anos 90, ou seja, a consolidação da sociedade da informação. O ícone dessa sociedade da informação é o computador, que ligado em rede está alterado de forma profunda a relação das pessoas com o espaço e reconfigurando o mapa mundi. Bom, ele já deixa explicado que a internet ela vai muito além do que apenas uma relação de lazer. Então ela deixa de ser uma questão apenas assim informal e ultimamente vem se tornando algo formal. Por exemplo, a questão do trabalho, como ele está sendo verificado hoje e como ele está sendo lidado com isso pelas empresas. A internet como ferramenta de trabalho, ela absorveu técnicas assim que buscam principalmente, a relação de custos, mas também o aumento de produtividade. José Cleto continua dizendo que a tecnologia molda a economia e a economia molda a sociedade. É um processo complexo. Quando você combina tecnologia, economia e natureza, obtém um monte de variáveis, mas também uma lógica inexorável, mesmo que a gente só consiga rastreá-la em retrospectiva. Como os indivíduos podem questionar o imperativo tecnológico e até nos contrapor a ele, mas esses são sempre atos isolados e, em última instância, fúteis. Em uma sociedade governada por considerações econômicas, o imperativo tecnológico é exatamente isso, é um imperativo, ou seja, a opção pessoal ela tem pouco a ver com ele. Mas, assim, quando ele usa esse termo de imperativo, ele molda que a internet ela chegou para modificar vários âmbitos, porém a questão de trabalho continua sendo questão de trabalho. Deixa eu só modificar aqui por causa do som, tá me incomodando um pouquinho. Também não sou muito bom com essa câmera, mas vamos lá. Continuar. Bom, não pode ser diferente a questão da internet. As empresas dela vêm usando as redes de diferentes formas, fechando lojas físicas e abrindo sites de venda, que elimina gastos com telefonia e aí fixa utilizar tecnologia como WhatsApp, rede social e com as viagens para reuniões elas acabam sendo substituídas por videoconferência, trocando a questão de cartas pela questão de e-mails ou mesmo WhatsApp, e isso diminui tanto o gasto como papel e coloca todo esse gasto de papel como armazenamento digital, que usa também usando seus portais, websites de comunicação, de vendas mesmo, enfim, ele economiza custos, que em curta distância ganha tempo. Porém, no meio desse balanço, tem o trabalhador que se vê no meio desse turbilhão que a internet trouxe, A gente pode olhar para o judiciário, por exemplo. Antigamente, os processos eles eram processos físicos, papel. E aí, veio aqui na questão do Amapá, com o advento do Tucujuri, esse sistema atual, que presente os requisitos, quem configura a relação de emprego são empregados. Cabe às empresas analisarem as funções de novos colaboradores para elaborar seus contratos. Bom, a questão atual
atual, nem tão, atual, né, que se passou da pandemia, que veio pelo Covid, ela gerou um impacto no mundo do trabalho que verificou a necessidade da adoção de medidas sanitárias para evitar a propagação do vírus. E isso afetou trabalhadores, empresas, empregos e empregadores, né? A população teve que se adaptar a uma nova rotina diária. Por exemplo, o home office, ele aumentou na pandemia. 30% das empresas nas 100% das empresas que existiam, 10% na verdade eram 11%, tinham já a questão do home office. E atualmente, com uma pesquisa também do IBGE, verifica que 59% das empresas aderiram à questão do home office após a pandemia. Bom, não foi só os costumes, né, que mudaram, que sofreram alteração, né? Foi ditado assim, diversas medidas legislativas para fornecer soluções temporárias. Por exemplo, a Lei 14.020 de 2020, no meio da pandemia aqui no Brasil, que assim, ela criou umas opções para as empresas de antecipar as férias, reduzir a extensão do tempo de trabalho e até também suspender o contrato de trabalho. Mas isso aí era uma questão bem específica. Bom, entre algumas dessas alterações, a primeira resposta que teve essas determinações de isolamento veio com a questão do teletrabalho, como eu falei. Vários empregadores se viram na obrigação de realizar uma mudança de regime de jornada, para que os empregados pudessem regressar quando diminuído o risco de contágio de vírus, conforme foi determinado pelas questões, né, sanitárias. O artigo 75, inciso C, na verdade o artigo 75 da CLT, ele deixa registrado que o empregador pode alterar o regime de trabalho na sede de trabalho, ou seja, de presencial para teletrabalho. Para essa mudança é necessário que ambas as partes elas estejam de acordo e seja escrito um novo contrato para registrar essa alteração. E quando houver a vontade de voltar o regime presencial, a alteração do teletrabalho para o regime presencial ela deve ter que respeitar um prazo de transição de 15 dias, porque o retorno do trabalho presencial ele não exige a concordância do trabalhador. Ou seja, o prazo de 15 dias ele busca auxiliar o trabalhador a se adaptar ao retorno da atividade presencial na sede da empresa. Assim, o teletrabalho já existia, né, desde o ano de 2017, assim conforme o censo, e porque houve a edição da reforma trabalhista na questão 13.467 de 2017, mas não era visto com muita confiança pelas empresas, né? Em razão das urgências instituídas pelo combate à Covid, à medida que passou a ser uma alternativa. Uma mudança que foi instituída pelo governo e sim pelas empresas, que teve um papel de destaque e se consolidou na realidade na forma de trabalho remoto, conhecido como, né, o home office, né? Bom, verificando tudo isso, a gente vê que as empresas elas tiveram que se adaptar à questão do teletrabalho para com que elas não falissem, que elas não fechassem. Ou seja, para ocorrer essa questão do teletrabalho e do home office, ela tem que estar elencada na questão de se elencar na questão do CLT. E aí ela tem lá os seus âmbitos jurídicos todos garantidos, né? Porque do mesmo modo que as empresas controlam seus empregados através de produtividade, quando a pessoa está também em teletrabalho, elas exercem esse tipo de meta. Porém, também tem pesquisas que eu verifiquei também, fazendo umas pesquisas, que tem empregadores que eles não aceitam, que eles não aderiram ao teletrabalho, porque a questão presencial era uma questão de controle melhor, uma questão de produtividade.
Assim, o que não justifica, né? Não justifica, porque assim, nem sempre estar no local é, caracteriza a produtividade, né? Bom, eu vi alguns julgados também sobre algumas questões de teletrabalho, que foi, por exemplo, um agravo de instrumento em, do STJ, que na verdade ele é pré-pandemia, ele é 2018, que ele verifica o mau uso da internet na questão do teletrabalho, que foi um acesso à pornografia infantil. Não, desculpa, foi acesso à pornografia mesmo em computador da empresa. E aí acabou gerando justa causa, a demissão de justa causa. O empregado até entrou em justiça, mas com a decisão verificada pelo juiz, isso sim era uma questão de justa causa. Também, agora uma questão mais atual, que é do TRT, que eu achei isso muito interessante, que é a questão do sobreaviso. Ela é uma de 2020 e também eu verifiquei que uns casos atrás também já existiam sobre isso, que é a questão do sobreaviso, que no caso os empregados que eles estão assim disponíveis, eu posso colocar entre aspas, uma questão de reunião, videoconferência, se eles estão em casa, já estão fora do seu horário de expediente, eles são convocados que eles ficam de sobreaviso, são convocados para alguma reunião, algo de última hora, eles têm direito a horas extras. Eu achei isso muito interessante, porque assim, eu não verifiquei, eu trabalho também, e aí essa questão assim é nova para mim, eu não sabia desse caso, então vou procurar meus direitos. E outra coisa também que eu verifiquei sobre horas extras são a questão de um outro julgado do TRT também, mas esse é de 2017, sobre a questão de a questão de cursos, quando se é obrigada a fazer cursos online para a empresa. Quando você é colocado para fazer um curso online também de especialização, algo que a empresa quer que você trabalhe em cima, quando você é colocado em um horário diferente do seu trabalho, por exemplo, você trabalha de manhã e à tarde você é colocado para esse curso, esse também configura horas extras. Então, verificando toda essa questão atual e essa questão de exemplos e de julgados e de doutrinas, do que os doutrinadores falam, a gente verifica que a internet hoje em dia ela é uma realidade, o teletrabalho é uma realidade. Então, as empresas fazerem essa verificação de como é fazer a distinção e a relação de internet no seu meio de trabalho vai sim impactar na questão da sua produtividade, também na questão mental da pessoa, e tem assim vários âmbitos que tem para se discutir sobre isso. Por exemplo, também um censo também verifica que a questão a carga, a sobrecarga de um trabalhador, eu verifiquei isso não faz muito tempo, eu recebi um e-mail, um estudo sobre isso, que o trabalhador em casa, em teletrabalho, ele é muito mais sobrecarregado do que trabalhar na empresa, porque em tese ele vai estar ali já recebendo o trabalho dele, e vai estar recebendo a toda hora, ou seja, ele não vai poder se desvincular disso, enquanto assim as pessoas chegam na empresa e automaticamente ao sair da empresa o trabalho acaba. Só que em home office, apesar disso acontecer, só que a carga, o impacto que ocorre ali é muito maior, sabe, do que um impacto mental, do que o impacto de estar na empresa. Eu achei isso muito interessante, inclusive eu vou disponibilizar para a turma sobre isso, sobre essa questão de saúde mental em teletrabalho. E assim, o que eu tinha para expor era sobre isso, eu trouxe alguns julgamentos, eu trouxe também algumas questões de doutrina, e também vim falar sobre a realidade da pandemia e também pré-pandemia, de como era e também de como vai ser daqui para frente, tá? E é isso, e agora deixo a palavra para o meu amigo Paulo, tá?